Gravando a terceira parte aí. Bom, pessoal, a gente vai ver agora são testes complementares utilizados em imunohematologia, com algumas finalidades dentro da prova de transfusão sanguínea e fora da prova de transfusão sanguínea também. Tá? Os dois têm aplicação conjuntas, tanto nos testes de compatibilidade quanto na pesquisas de algumas doenças bem específicas, tá? Então, o teste de Cumbis, também conhecido como teste da antiglobulina ou AGT, é um dos dois testes clínicos, né? São utilizados em imunohematologia, sendo que o teste de Cumbis é direto, né? O DCT, também conhecido como teste direto de antiglobulina, e o teste indireto de Cumbis, também conhecido como teste de antiglobulina indireto ou IAT. Então, nós temos duas modalidades, né? Uma pesquisa direta, que está relacionada intrinsecamente ao paciente, e uma pesquisa indireta, que está relacionado a algum componente extra-paciente. Tá certo? Nós vamos ver como são definidas cada uma dessas aplicações. Então, o Cumbis direto ele é utilizado assim no sentido da gente testar se o paciente tem algum tipo, principalmente de anemia hemolítica autoimune, tá certo? Que geralmente é uma condição um pouco mais rara que a pessoa pode vir a desenvolver durante a vida devido a algum fator que vai, vamos dizer assim, induzir o organismo a produzir essa resposta autoimune, tá? Onde ele vai produzir anticorpos contra suas próprias hemácias, fazendo com que esses anticorpos destrua essas hemácias. Então, geralmente, essas anemias hemolíticas autoimunes, elas vêm acompanhadas com alguns sinais clínicos, principalmente a icterícia, referente ao aumento da bilirrubina indireta, tá certo? Então, quando o médico ele pede o hemograma de um paciente, vê que esse hemograma está com uma anemia, as hemácias estão teoricamente normais, sem apresentarem hipocromia, sem apresentar alterações morfológicas ou alterações na sua concentração de hemoglobina, então verifica também a produção excessiva de bilirrubina indireta, você tem uma suspeita que esse paciente pode estar fazendo uma anemia hemolítica. Um achado também bastante característico em anemias hemolíticas seria a presença de eritroblastos, tá certo? Quer dizer que a medula está perdendo sangue numa velocidade maior do que a compensação. Então ela começa a jogar, tá, eritroblastos, que são células sanguíneas nucleadas para circulação periférica. Se você também fazer os reticulócitos dessa pessoa, você vai encontrar um nível maior de reticulócitos. Então, o teste de Cumbis ele é um teste que ele vai justamente, lembra aquela quando eu estava explicando a questão do RH fraco, o teste de Cumbis é uma antiglobulina que ele vai potencializar a visualização da presença de anticorpos, tá? Que podem estar veiculando no sangue da pessoa, tá certo? Então, o Cumbis direto, nós utilizamos o plasma e o sangue da própria pessoa, porque nós precisamos ver se existe autoanticorpos que estão sendo produzidos contra o próprio sangue da pessoa. Então, por isso que o material utilizado no Cumbis direto é o sangue total da pessoa, porque nós testamos a hemácia da pessoa contra o plasma da própria pessoa, para ver se ocorre essa reação autoimune. E o soro de Cumbis vai ser o catalisador dessa reação, ele vai potencializar, tá, essa reação, e caso seja positiva, vai ocorrer uma reação visual de aglutinação, no qual
tem o significado clínico que existe presença de autoanticorpos contra essas hemácias, possivelmente relacionado a um quadro de anemia hemolítica autoimune. Tá certo? Então, para realizar o ensaio, uma amostra de sangue retirada, as células vermelhas do sangue são lavadas, tá? Então, existe o processo inicial, que seria a coleta do sangue. Depois da coleta do sangue, você tem a separação, tá, do plasma, que seria a parte líquida com os fatores de coagulação, e os anticorpos das células, né, que seriam as hemácias que ficaram no fundo. Essas hemácias é submetida a um processo de lavagem, justamente para te retirada de interferentes que possam dar reações, vamos dizer assim, atípicas. Então você submete essas hemácias a sucessivas lavagens, né, que eu já expliquei na aula anterior, e depois você coloca essas hemácias em contato com o plasma também tratado, e você incuba esse plasma para que ocorra a potencialização dessa reação mediante o soro de Cumbres, que seria o reativo, tá, da antiglobulina, que ele iria justamente intensificar essa reação enquanto ocorre o processo de incubação. Tá? Todos os processos de imunematologia, eles são geralmente ligados a uma parte de lavagem, uma parte de incubação e uma parte de centrifugação. Basicamente todos, tá? Primeiro você tem que realizar a lavagem de todas as etapas, depois você coloca os reagentes juntamente com as amostras num processo de incubação a 37 graus por determinado tempo, e depois você submete ao processo de centrifugação. A maioria dos testes vocês vão ver que são assim. Se as células vermelhas se aglutinam, o teste de Cumbres é considerado positivo, uma indicação visual que os anticorpos ou proteínas do complemento estão ligadas às superfícies dos glóbulos vermelhos e podem causar a destruição dessas células. Então, é um teste que vai evidenciar principalmente reações hemolíticas autoimunes, beleza? Então aqui no próximo slide nós temos a técnica passo a passo aqui como você faz. Então nós coletamos o sangue, né, do paciente com anticoagulante, separamos, né, as hemácias e lavamos 3 vezes em salina para fazer uma suspensão com cerca de 5%. Já expliquei como é que faz essa suspensão. Você coloca ali cerca de 1 a 2 ml de água, juntamente com 100 microlitros da papa de hemácias, né, que seria daquela porção de hemácias após a centrifugação, você consegue ali uma suspensão cerca de 5%. Depois você toma 2 tubos, enumera eles 1 e 2 e coloca 50 microlitros dessa suspensão de hemácias que você acabou de fazer, que seria a suspensão mãe. Adiciona 2 gotas do soro de Cumbres, né, no tubo 1, homogeneiza, né, e no outro tubo você não adiciona, que vai ser o seu tubo controle, tá certo? Aí você centrifuga por 2 minutos e lê a reação rodando o tubo, né? Se a reação for positiva, vai ocorrer a formação de grumos, tá? Existe a possibilidade de você estar incubando essa suspensão aqui na terceira etapa por 15 minutos, para você ainda potencializar mais essa visualização antes da etapa de centrifugação, tá bom? Depois nós temos a etapa técnica chamada Cumbres indireto, né? O Cumbres indireto já é relacionado a fatores externos, né? É utilizado o mesmo reagente, tá? O da antiglobulina, ou reagente de Cumbres. É usado como teste pré-natal, principalmente, né? Como teste pré-natal em mulheres grávidas, em testes de transfusão de sangue. Tá? Nessas duas possibilidades. Na verdade, o Cumbres indireto é chamado de, também conhecido como teste do PAI. Tá? O que é PAI? Pesquisas de anticorpos irregulares no sangue. Tá bom? Ele vai procurar não nas hemácias,
mas na parte líquida do sangue, no plasma, para ver se esse plasma da pessoa foi de alguma forma sensibilizado, principalmente por vias externas, tá? Se ele possui esses anticorpos irregulares devido a uma pré-sensibilização que predispõe esse sangue, né, a ter alguma reação futura, tá? Então, aqui no caso do pré-natal, por exemplo, se você faz uma pesquisa de cumbis indireto, possivelmente você suspeita que uma mulher que já teve, por exemplo, múltiplos abortos, você pede para ela um cumbis indireto para ver se ela tem anticorpos irregulares, porque esses anticorpos irregulares podem estar envolvidos na produção de anticorpos contra as crianças, contra os fetos que foram abortados, entendeu? Então pode ser que essa mulher já tenha sido sensibilizada de alguma forma, às vezes ela nem chegou a ter a criança, mas só dela ter, por exemplo, um fato hipotético dela ser RH negativo e ter engravidado certa vez de uma criança RH positiva, ela pode ter sido sensibilizada, ela pode ter abortado, não chegado a dar à luz, mas ela se sensibilizou. E isso fez com que as próximas gravidez que ela porventura teve, ocorreu múltiplos abortos. Aí o médico faz, entre as várias pesquisas da área de trombofilia, que são as causas comuns, ele faz a pesquisa de cumbis indireto, para ver se essa pessoa teria anticorpos indiretos produzidos e sendo direcionados ao feto que poderiam estar causando este aborto. Tá? Outro caso também são pessoas que já tiveram múltiplas transfusões sanguíneas no passado, ou seja, elas em certa etapa da vida receberam a doação de sangue devido a alguma intercorrência, algum acidente, alguma situação de cirurgia que ela passou, e isso de certa forma, a transfusão sanguínea para o organismo que recebe é uma coisa muito traumática. Por mais que seja compatível essas hemácias, existe a questão da histocompatibilidade intrínseca, que a pessoa não faz uma reação imunológica, mas ela pode ser sensibilizada, de modo com que ela produza esses anticorpos irregulares. E a produção desses anticorpos irregulares predispõe essa pessoa a uma maior possibilidade de desenvolver uma reação transfusional se ocorrer novamente uma transfusão. Então, quais são os dois casos mais utilizados para o cumbis indireto, relacionados a fatores externos, principalmente como pré-natal, tá? Para pesquisas de anticorpos irregulares, principalmente se existe a suspeita, tá? Dessa mulher está produzindo anticorpos contra o feto, ou quando você tem o passado, um histórico, tá? De ter recebido transfusão sanguínea, tá? Em outra etapa da sua vida, e seu organismo de certa forma estar sensibilizado e está produzindo anticorpos irregulares, que têm um maior potencial para causar uma reação transfusional. Então, esse teste, nessas duas situações, tem aplicação clínica, né? Então, o teste cumbis indireto é usado como teste pré-natal em mulheres grávidas, em teste antes da transfusão de sangue. O teste detecta anticorpos contra as células sanguíneas na rede externa, né? Neste caso, o soro é extraído de uma amostra de sangue retirada do paciente. Então, o exame ele se faz no plasma, tá? Aqui está até errado. Neste caso, aqui está falando que é soro, se faz no plasma, porque o sangue, quando é colhido com anticoagulante, ao separarmos a parte líquida, nós utilizamos o plasma e não como é que chama? O soro propriamente dito. O soro teria que ser após um processo de coagulação, tá certo? Então isso aí é uma coisa muito importante que deve ser
relevada, tá? O soro é incubado com glóbulos vermelhos estranhos de antigenicidade conhecida. Finalmente, a globulina anti-humana é adicionada. Se a aglutinação ocorrer, o teste de Cumbis indireto é positivo. Certinho? Beleza. Então, a técnica do Cumbis indireto: separa o soro do sangue antes de completar 24 horas de colhido e colocar 50 microlitros em cada um dos dois tubos, numerando 1 e 2. Acrescentar 50 microlitros da suspensão de hemácia em cada tubo e homogeneizar. Adicionar 50 microlitros de albumina bovina. Isso aqui é uma variação da técnica. Isso aí potencializa, tá, a visualização. Depois você lava 3 vezes salina e despreza o sobrenadante completamente após a última centrifugação. Acrescentar 50 microlitros de soro de Cumbis sobre os glóbulos vermelhos e misturar. Esperar cerca de 10 minutos e centrifugar. Suspender delicadamente os glóbulos vermelhos observando a hemaglutinação. Essa seria a técnica onde você utiliza o plasma. Então, reações de Cumbis falso positivas estão relacionadas quando o soro estiver contaminado com bactérias. Então, existe a possibilidade dele dar falsamente positivo. A centrifugação for excessiva, quando você aumenta muito a rotação, ou aumenta muito o tempo de centrifugação, isso pode dar errado. Quando os reticulócitos ultrapassam a margem de 15%, tá? Isso aí já é uma reação da medula que pode gerar uma aglutinação falsa, porque esses reticulócitos eles possuem muitos ácidos nucleicos, e isso favorece a aglutinação inespecífica, tá? Dessa amostra. E em casos quando você tem uma siderofilina, que é uma doença genética do sangue, onde você tem um acúmulo de ferro, e isso aí faz com que justamente esse ferro ele possa ser como um elemento interferente dentro dos eritrócitos, fazendo com que a prova fique falsamente positiva. Depois nós temos as reações de Cumbis falso-negativas, que é quando nós utilizamos tubos sujos, então por isso a importância de utilizar material sempre descartável. Quando nós realizamos uma lavagem insuficiente das hemácias, quando utilizamos o reagente vencido com atividade antigênica inativa, tá? Ou então um reagente de baixa qualidade, que ele não tem ali a quantidade de anticorpos suficientes para causar a reação que seria positiva, ou quando usamos um soro contaminado com soro humano, pode ocorrer ali uma prévia reação, então isso anulando os anticorpos que estariam veiculando nesse soro, então você tem consequentemente uma reação falso negativa. Quando você também incuba em temperaturas diferentes das seguidas pela técnica, que seria 37 graus, por um tempo inferior a 15 minutos. Tudo isso são causas de reações de Cumbis falso negativas, tanto a direto quanto indireto. Aqui nós temos a prova cruzada, o cross-match, né, onde a prova cruzada é o exame utilizado para detectar a presença, né, de formatos específicos com um tipo de doador. Pode-se dizer que é uma simulação do transplante, né? Então, aqui é aquilo que eu estava explicando para vocês lá na aula passada, da parte de lâmina. Quando você quer fazer uma prova cruzada rápida, também conhecida como cross-match, você faz a simulação dela em lâmina. Você pega a porção da bolsa, tá? Você pega o macarrãozinho da bolsa que contém uma quantidade de hemácias e mistura com o plasma, que seriam os anticorpos do paciente, para você ver a reação, que é os anticorpos do paciente que vai reagir contra as hemácias do doador. Tá? Nesse caso, o doador, as hemácias serão os antígenos e os anticorpos serão já os anticorpos naturais do paciente. Então, aquilo que entrar dentro do paciente, os anticorpos do paciente presente no plasma vai atacar. Então, dessa forma, você simula in vitro como seria esse transplante ali na prática se você fosse fazer uma prova cruzada.
Então, você já tem uma prévia da prova cruzada, mas a prova cruzada é uma técnica muito mais complicada que tem muito mais etapas, tá? Etapas de lavagem, etapas de incubação, que faz com que você tenha uma leitura fiel no final, tá? E sempre realizada por técnica de tubo, nunca realizada por técnica de lâmina. Então, isso é apenas uma simulação e não vale como teste definitivo como de prova cruzada. Aqui a prova direta, né, onde nós testamos as hemácias com os antissoros, e temos aqui também um tipo de prova que é a prova reversa, que essa prova reversa é para ver se os reagentes estão bons. Nós testamos, de vez de testar as hemácias, nós testamos o plasma contra hemácias conhecidas, tá? Então, de vez a gente comprar o antissoro, nós compramos a hemácia. Então, aí, por exemplo, nós compramos a hemácia A para testar se aquele plasma do doador, por exemplo, seria um plasma B. Então a gente coloca em contato. Então, se for o plasma B, ele vai aglutinar as hemácias A. Entendeu? Se for o plasma A, não vai ocorrer aglutinação. Essa seria a prova reversa. Então, a prova direta é quando nós utilizamos a hemácia do doador contra um reagente que teria os anticorpos. E a prova reversa é quando nós utilizamos as hemácias, tá, compradas com o plasma do doador. Finalmente, estamos nas referências bibliográficas aqui. Vamos, então, gravar a aula.